Okay, let's go. I got no rules, I got I got no rules, I got I got no rules, I got no Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo. Manhã de sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025, 10 horas 7 minutos, é a hora oficial do Brasil, mas pode ser qualquer hora do seu tempo, do seu espaço. Nós temos dito aqui, em busca da razão perdida, na nossa pós-audiência, você nos vê também no futuro, referenciando o que está acontecendo neste dia. O tempo é bom, alguma nebulosidade aqui na Serra Gaúcha. Falamos ao vivo do 5º andar do Polo da Unicesumar em São Pelegrino Centro, aqui em Caxias do Sul, para a edição de número 672 do Teoria de Tudo, ao infinito e além. Em busca da razão perdida, vamos em frente, com apoio de Unicesumar, Top Down Informática, Agrícola Juriti, Mecânica São Eloy, Bangu Pub e Restaurante, Mecânica Tecnicar, amigos queridos que estão conosco aqui, assim como a CPR Rodas e Pneus, a Maritondelo, a TV Caxias, Canal 14 da NET, e depois eu quero trazer para você aqui uma novidade que estaremos divulgando no programa, o curso do professor Mauro Trojan, especialíssimo, né, conhecidíssimo, professor Mauro, que tem um know-how de palestras muito importante, e ele vai convidar você também, né, para falar sobre uma jornada de autotransformação, curso de harmonia e equilíbrio. Você se liga, nós vamos deixar o link aqui, mente, corpo e espírito. O verdadeiro equilíbrio reside em encontrar harmonia entre o mundo interior e o exterior. Isso vai acontecer a partir de março, mas você já pode fazer inscrições, nós vamos falar para você depois aqui neste programa ainda. E vamos falar também com o nosso convidado de hoje sobre o poder das palavras, um livro que revela o impacto da linguagem em nosso dia a dia. Daqui a pouquinho, logo depois dos destaques, porque você pode nos referenciar no futuro o que está rolando, o que está acontecendo, e precisa saber um pouquinho do recorte da história. Mais de 100 mil veículos devem passar pela Freeway rumo ao litoral gaúcho neste final de semana. Isso da região metropolitana para lá. Morre aos 84 anos o cineasta Cacá Diegues. Papa Francisco é hospitalizado para realizar exames e tratar bronquite. Papa que só tem um pulmão, né? Lembrando disso. Justiça decreta a interdição dos presídios estaduais de Canela e de Vacaria. Princípio de incêndio atinge o estádio Beira-Rio. Quase 6,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas no sul do Rio Grande do Sul. Trump anuncia tarifas recíprocas e usa etanol brasileiro como exemplo. Bolo envenenado no Rio Grande do Sul. E aconteceu, né, uma tragédia ontem também. A mulher suspeita de envenenar o bolo acabou tirando a própria vida no presídio, segundo as primeiras investigações. Muito triste, né? Falta, eu acho que de algo superior, de Deus, né? Porque
É muito triste. Governador Eduardo Leite abre o ano letivo em escola, símbolo de resiliência e superação. As escolas estaduais voltaram às aulas ontem, depois, né, das polêmicas, da judicialização. O juiz determina que o governo ou os sindicatos precisam, e esse é o principal, né, desafio que eu vejo na administração da sociedade, é que se o governo não resolve, o sindicato não consegue entrar num acordo, vai lá o juiz de primeira instância e manda no negócio. Uma cabeça, autocraticamente. Enfim, alguns destaques apenas para que você fique aí, né, registrando na memória, quando nos ver no futuro, o que rolou nesta sexta-feira, perto desta sexta-feira, no dia 14 de fevereiro de 2025. O Teoria de Tudo faz um intervalo bem rápido para a Unicesumar. Olha que legal, você que já possui formação em enfermagem ou podologia, prepare-se, vou botar na tela aqui, depois a gente volta para a nossa entrevista. Fica aí com a gente. Você que já tem formação em enfermagem ou podologia, prepare-se para se especializar em um mercado com alta demanda e grandes oportunidades. Conheça a pós-graduação EAD em Podologia Clínica da Unicesumar, um curso de metodologia híbrida que combina teoria e prática com materiais didáticos exclusivos, estudos de caso e práticas presenciais em laboratórios modernos e totalmente equipados, disponíveis no polo de apoio presencial. Estude técnicas avançadas, desde o tratamento de condições como pé diabético e deformidades, até cuidados especializados em podopediatria, podogeriatria e podologia esportiva. Conquiste seu diploma na instituição que é referência no ensino de medicina e tem excelência acadêmica comprovada, com nota máxima no MEC. Com uma formação técnico-científica de alto nível, você estará preparado para atender as demandas de um mercado em constante crescimento e se destacar como especialista. Dê o próximo passo e matricule-se na pós-graduação em Podologia Clínica da Unicesumar. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com Teoria de Tudo. A obra de Israel Padilha da Rosa propõe uma reflexão sobre o poder que nossas palavras carregam consigo e seu impacto, seja ele negativo ou positivo. As palavras, além de simples dizeres, têm o poder de moldar nossas realidades, fortalecer laços ou gerar rupturas. No livro Poder das Palavras, o autor Israel Padilha da Rosa explora o universo da comunicação verbal e não verbal. Nós vamos falar mais com ele, que está aqui presente. Ele é bacharel em teologia pelo ISBL de Londrina, pós-graduado em liderança, não vou conseguir dizer a pronúncia em inglês aqui, depois tu diz, e formado em análise comportamental DISC, que eu também não sei o que é, depois tu me explica aqui, tá bom? Israel Padilha da Rosa, deixa eu trazer ele para a tela aqui, ele que está aqui no Teoria de Tudo. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. E quero aí agradecer aí por esse momento, por esse espaço aí que você tem, né, dado como oportunidade de poder apresentar, né, esse livro aqui. Que legal. Primeiro, né, me traduz aqui, né, como é que eu pronuncio aqui a tua pós-graduação. Olha, eu também não sou bom em inglês. Asbury. Asbury, né? Que seria seminário teológico também, lá nos Estados Unidos aí. Se formaste lá também? Não, fiz uma pós-graduação aqui no Brasil. Que legal. Né? A gente tem uma parceria, né? Né? O nosso seminário, onde que eu estudei, que eu fiz seminário, depois a gente pode falar um pouquinho, a gente tem uma parceria com esse seminário também, o Asbury. Legal. E análise comportamental? Na verdade, ele é uma metodologia, né? Da análise, né? Do nosso comportamento. Então, o DISC, que são 3 palavras, na verdade, cada letra representa o nosso comportamento. Então, ele é uma análise comportamental, né? Na verdade, é um método que você estuda o comportamento das pessoas. Legal. Né? Tu é caxiense, né? Caxiense e gremista. E gremista. Tem que falar. Então, o pessoal é assim, ó, aí o pessoal vai, né, os gremistas vão ficar felizes, aí os colorados vão ficar, né,
Tem a dupla Caju também, que É, também vai tem emitir outro. opinião. É verdade, tem mais. E o Juventude está bem, hein? Tá bem. Tá bem. Acho que deve estar até em primeiro, se eu não me engano. É isso aí, é o que eu digo, né? A liberdade nos dá essa possibilidade de escolhas, né? Conta um pouco da tua história, então, antes da gente chegar neste livro, O Poder das Palavras, Uhum. que é uma ferramenta, né, importante, o verbo, enfim. Mas Uhum. vamos contar um pouco da tua história, né? Fala um pouco da tua formação, enfim, por favor. Certo. Então, meu nome é Israel Padilha, né? Eu sou casado com a Tassiane da Rosa, né? Nós temos um filho, Pietro Kainan Padilha da Rosa, que tem 15 anos. Então, eu hoje, né, eu tenho a vocação de pastor, né? Eu sempre falo sobre vocação e não profissão, vejo como vocação, né, da Igreja Missionária Comunidade da Esperança, que fica no bairro Kaiser. Então, a gente cuida ali de um grupo de pessoas e faz desde 2011 que eu sou em tempo integral, né? Antes eu morei 4 anos em Londrina, eu fui estudar em 2006, eu fui estudar em Londrina, seminário, durante 4 anos, a gente estudou seminário, depois 1 ano, então eu fiz estágio em Maringá, que é até a Unicesumar, que é de lá. Então 1 ano eu fiquei lá, e aí depois, em 2011, eu voltei para Caxias, onde eu comecei então a exercer a função de pastor, trabalhar com pessoas, ouvir pessoas, né, e trilhar toda essa jornada até hoje. Que legal. Eu acho que isso, essa dedicação social, como diz, né, essa vocação não é por acaso, né? É verdade, não é por acaso. Acho que eu vejo assim que parece que Deus escolhe, né? Você vai ser para isso, você vai ser para aquilo. Então eu vejo como uma vocação. E como eu falei ali da questão do perfil comportamental, o meu perfil, por exemplo, é influente. Influente é aquelas são pessoas que gostam de pessoas. Então eu tenho essa tendência, né, relacional com as pessoas. Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas, andar com as pessoas. Então tem a ver com esse perfil, né, que eu tenho, assim, Claro que todo perfil ele tem também as suas debilidades, vamos imaginar assim, Então, às vezes eu acabo perdendo o foco muito rápido, né? Se eu estou fazendo uma determinada determinada tarefa, de repente vem uma pessoa e eu acabo deixando aquilo, porque é como se a minha tendência, né, é dar aquela atenção, ouvir aquela pessoa, enfim, Mas, né? Então a minha jornada é mais ou menos assim, Vamos aprofundar um pouquinho disso, que eu tenho certeza que se Ok. reflete também na tua obra, Exatamente. né? Como é que tu tá vendo hoje, né? Eu vejo assim, acabamos de dizer aqui, um caso triste que aconteceu, mas outros tantos, e a vida tem mudado cada vez mais rápida, com tecnologia, com ilusões. Quais são as principais dificuldades? Porque muita gente pensa, eu ser cristão, eu ter Deus no coração, é eu não ter dor. E às vezes é um engano, né? Eu acredito nisso. Eu acho que a gente acaba confundindo as coisas. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? No mundo da tecnologia. Hoje os relacionamentos eles nos aproximam por causa da tecnologia, mas nós estamos cada vez mais distantes. E eu acho que existe uma coisa assim que as pessoas têm imaculado muito a ideia desse relacionamento com Deus, né? Então eu vejo no próprio ser humano ainda uma falta muito grande. E aí a gente tenta preencher de diversas maneiras. E eu acho que como todo e qualquer lugar, né, eu vejo assim que hoje, por exemplo, eu sou pastor. E eu vejo assim que a gente precisa resgatar talvez essa figura, assim. É muito difícil, entende? Por causa de muitos outros, tu às vezes acaba, né, levando a culpa de muitas coisas, porque as pessoas conhecem o pastor, aquele que está na televisão, o pastor é associado com aquele questão financeira. Sim. E eu, né, depois a gente vai falar um pouco sobre o livro, eu procuro, e tenho pessoas amigas também, de nadar contra a maré, que ainda assim, né, existe pessoas boas fazendo diferença, seja na política, que hoje está muito desacreditado, Sim. né, seja na política, seja em outros setores privados ou não,
e seja dentro do ambiente da religião também, né? Claro. Como no caso dessa questão do pastorado também. E a gente tem que resgatar isso, né? E eu vejo como propósito também isso daí. Perfeito. Eu acho que isso vai bem em conta do que disse, né, Jesus. Porque todas as religiões, elas têm uma essência no princípio, mas tem os falsos profetas, né? E aquela parábola bonita que se reconhece, né, a natureza da árvore pela qualidade do fruto. Ou seja, você não pode simplesmente, né, julgar pelo outro. Porque, Israel, aproveita aí o tempo para a gente trazer essa importante reflexão de que é preciso todo mundo ser igual para acreditar em Deus. Olha, as pessoas não são iguais, entende? Cada um pensa diferente, de uma forma... O ser humano, ele é diferente. Entende? Por exemplo, minha esposa está aqui comigo, ela, né, ela é totalmente diferente do que eu, né? Então, o ser humano, e eu acho que essa é a beleza que Deus faz, né? Do ser humano, as pessoas de formas diferentes, pensando diferentes, mas lá no fundo, dentro do coração de cada um, há essa busca, né, por esse Deus. É dessa forma que eu acredito, né? E claro, às vezes as pessoas elas vão buscar, né, da sua maneira, do seu jeito, enfim, mas há essa falta, né, dentro do coração humano. E os jovens? Então, os jovens é um baita desafio. Tu tens, né, tu falaste, eu tenho um filho de 15 anos indo para a juventude. Hoje, eu digo assim, a gente só vivencia no momento que você passa, né, pela situação. Então, o Pietro, até os 10, 11 anos, muito próximo, quando foi entrando nessa fase da adolescência, a gente foi sentindo esse afastamento. Então, o meu desafio como pai, né, é tentar, e aí eu vou usar a própria palavra de Deus, que diz assim lá em Provérbios, né, que nós devemos ensinar, né, a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela crescer, aquilo que foi ensinado vai ficar no coração. Então eu vejo que nós pais precisamos valorizar o nosso momento, ou os nossos momentos com os nossos filhos, seja na brincadeira, né, seja na brincadeira, nas fases que eles vivem, né, a fase de é uma criancinha, a gente tem que valorizar aquele momento de brincar, olhar nos olhos, quando eles vão crescendo, ter aqueles momentos com eles, que é extremamente importante, e eu acho que é isso que vai fazer a diferença quando ele chegar na juventude, quando ele chegar na adolescência, na juventude, né, até quando ele for adulto. E é um desafio hoje, o jovem em si, eu acho que é um desafio, porque né, hoje a vida está na tecnologia, ou seja, hoje a vida está no celular. Tudo está no celular. Então, a grande questão é tudo que eles estão consumindo, né? E tudo que a gente consome, eu digo assim, tudo aquilo que nós bebemos vai ser as nossas ações. Então, eles consomem talvez coisas boas, mas existem muitas coisas ruins que eles estão consumindo. E aquilo ali tem mexido com a psique, tem mexido com a questão emocional, tem mexido com o seu interior. Então a gente vê jovens, e a gente, claro, nem fala de números, mas quantos jovens e adolescentes estão tirando as suas próprias vidas, por quê? Essa é a pergunta, por quê? Exato. Porque esse estar deprimido, estar triste, o que está acontecendo? Então essa é um desafio para todos nós, né, de tentar, né, descobrir um caminho, né, para minimizar essa dor que o jovem, que o adolescente tem sentido. Eu acho que é complexo, mas também eu penso que existe um propósito. Eu penso no meu propósito. Se eu estou aqui, né, nessa cidade, diante de pessoas, é porque eu tenho que cumprir um propósito. Eu não posso estar aqui simplesmente por estar. Então, aquilo que cabe a mim, né, dentro das minhas forças e capacidades, eu preciso fazer a diferença. E eu vejo que os jovens necessitam muito, né? Eu trago uma história ali sobre uma experiência que eu tive numa escola, que a gente pode conversar depois. Eu acho que talvez acalha muito com isso que você falou. Legal, vamos aproveitar o mote então e entrar na questão do livro, né? As palavras, né? Falei.
Exatamente. Então, o livro aqui Aham. Um aqui, pouquinho mais para cima. Aí, aqui, esse perfeito. aqui, O Poder das O Palavras. Poder das Palavras. Uhum. Então, esse livro aqui é um fruto de alguns anos, só para a gente poder entender. Como eu acompanho muitas pessoas, ouço pessoas, né, falo com pessoas, aconselho pessoas. Então, diante desses momentos de aconselhamentos, que a gente chama, né, eu cheguei a um denominador comum, né, sobre as nossas palavras. De você escutar, por exemplo, um adolescente passando por diversas dificuldades e lá no fundo, ele vem de um lar, por exemplo, de um dos pais narcisistas ou narcisista, de palavras tóxicas e o quanto que aquilo ali influencia o emocional, né, daquele adolescente. Mas não só o adolescente, o ser humano como um todo, desde a infância, na juventude, na vida adulta. Hoje tem muitos adultos que, quando eles ouvem uma palavra, levam ele lá à sua infância, lembrando de um pai, lembrando de uma mãe. E aqueles que hoje eles estão, vamos pensar assim, saudáveis emocionalmente, às vezes passaram por um processo terapêutico, um processo de acompanhamento, e mesmo assim não é fácil. Não. Então eu cheguei a essa conclusão ouvindo pessoas, andando com pessoas, e eu vejo assim que em algum momento eu recebi um insight, né? Eu recebi um insight lá de cima, que eu deveria, de alguma forma, né, fazer algo para tentar ajudar as pessoas. E aí foi aí que foi nascendo esse livro, né, O Poder das Palavras. Então, há 4 anos atrás eu comecei a escrever, né, lá na nossa comunidade. A gente agora não tem mais, mas a gente tinha pequenos artigos que a gente escrevia para dar para as pessoas. E uma vez eu fiz uma série falando sobre as palavras, mas de uma outra ótica, era mais da ótica religiosa, assim. E aí eu peguei aqueles artigos, fui escrevendo, e a minha ideia era escrever para esse público de pessoas, esse público que eu tenho contato, enfim. Claro. E em um determinado momento, eu vejo assim que Deus falou comigo, que não era para me escrever para aquele público de pessoas. Daí eu fiquei meio, sabe, numa crise, enfim. Mas continuei escrevendo e não sei se infelizmente ou felizmente, né, falando da tecnologia, eu acabei fazendo algo, né? Eu tinha todo o arquivo salvo, enfim, acabei apertando um botão lá e perdi tudo. Acontece bem. Eu perdi tudo e meio que entrei em desespero, assim, e um desânimo. Entrei em desespero e desânimo. Pô, tinha escrito e tal, e aí como é que eu vou ter as ideias? E aí eu me lembrei que eu mandei parte daquele material para alguém. Aí eu fui tentar resgatar e consegui 30%. Mas comecei a escrever, mas muito devagar, mas bem devagar. Mas o ano passado, 2024, uma pessoa, né, que eu conheço, que é a Cris, né, eu havia emprestado um livro para ela, né, eu gosto de ler, havia emprestado, e eu vou escrevendo nos livros, conforme eu vou lendo, eu vou escrevendo, e aquele livro era muito bom. E na época que eu estava lendo, eu escrevi lá, está escrito que eu iria escrever um livro que ia mudar pessoas. E ela me manda, tira uma foto e me manda, num momento que eu estava lá meditando. E aquilo ali mexeu comigo. Né? Quando ela manda aquela foto para mim, eu falei, era um recado. E aí eu falei, não, eu vou concluir esse trabalho. Então, 2024, eu já tinha algum material, eu baixei a cabeça e comecei, de fato, a escrever, comecei, de fato, a colocar no computador, fui juntando as histórias. E então eu faço uma junção da minha experiência de aconselhamentos, de ouvir pessoas, das experiências de atender pessoas, né, de ouvir histórias. Eu trago muitas histórias, o senhor vai ver depois ali, histórias verídicas, pessoas que escreveram as suas próprias histórias. Por exemplo, o livro, se a gente pegar ele aqui na cabeça, aqui na orelha dele, existe 3 histórias de pessoas aqui, né? Que é o Sandro de Cândido, a Camila Sator e a Maiara Melo, né? E depois essas histórias estão no livro. E cada um, por exemplo, o Sandro, ele morou muitos anos em Maringá, né? E hoje ele mora em Londrina. Então, pessoas em lugares diferentes, com famílias totalmente diferentes,
Sim. mas que as palavras tiveram uma influência na vida deles, negativamente. Negativamente. Negativamente, porque apesar das histórias serem diferentes, por exemplo, o Sandra, que ele conta, quando ele se muda de uma cidade grande para uma cidade pequena, ele estava lá, e a tia dele chega para a mãe dele e fala assim, ó, vocês não vão colocar cortina aqui na sala? E a mãe dele olha para ele e diz assim, eu vou chamar fulano de tal, né, porque o Sandra aqui, ele é um banana. Falou assim, ó, porque ele é um banana. Aquilo ali, ele guardou, né? Aquilo ali entrou profundamente no coração dele. Sim. E ele transformou essa palavra, né, em tudo aquilo que ele ia fazer, ele tinha que ser o melhor. Então, Ainda como... bem que ele trouxe o lado positivo da Isso, mas não é fácil. Podia ter sido o contrário. Exatamente. Mesmo trazendo um lado positivo, você fica com aquela voz lá no fundo da sua incapacidade, que você não é uma pessoa, você é incapaz, que você não é uma pessoa, né, que vai conseguir realizar as coisas. A Camila também traz o relato do convívio dentro, né, da casa dela, de pais separados, e o quanto que a fala da mãe o prejudicou, dizendo assim que homem não presta, e ela tinha que ser sempre a melhor, né? A questão do serviço. Sim. Então, são essas histórias que eu acabo trazendo nesse livro que eu creio que as pessoas irão, né? Elas irão se identificar. Então, estou trazendo essas histórias, pessoas aí de diversos lugares ouvindo, né? E eu faço uma abordagem, eu pego o livro, eu divido ele em 3 partes, na verdade, né? Que é a primeira parte eu chamo de destruição, e que aí eu vou falar das palavras tóxicas, e palavras tóxicas são aquelas que fazem mal, né? E eu trabalho algumas palavras tóxicas, na verdade. Apesar da controvérsia, né, eu falo sobre a crítica, e o quanto que a crítica traz implicações sérias, e aí, claro, a crítica de uma forma principalmente exagerada, sabe? Que é tudo aquilo que as pessoas fazem não é bom. Tá? Imagina, o filho vai lá e limpa o carro pro pai. Limpou, se esforçou, e de repente deixou o espelho do carro ali meio sujo. O pai, ao invés de olhar o todo, o esforço, a dedicação, o empenho, ele critica o espelho que ficou sujo. Claro que eu estou aqui trazendo uma coisa muito simplória, não, mas é fato. Então eu falo na primeira parte sobre as palavras tóxicas, então eu falo sobre a crítica, sobre palavras ásperas, né, que muitas vezes a forma como nós nos comunicamos, né, com as pessoas, principalmente as pessoas muito mais próximas de nós, né, então, né, faço nessa primeira parte sobre as palavras tóxicas. Na segunda parte eu chamo de, né, desconstrução, mas no aspecto negativo, porque a palavra desconstrução existe um aspecto positivo, né? Por exemplo, quando a gente faz uma faculdade, existem coisas que são desconstruídas, né? Que você tem, às vezes, uma mentalidade, isso é um aspecto positivo. Mas a minha ideia da desconstrução é no lado negativo, né? Só para ilustrar para o senhor. Né? Miguel, né? Não precisa me chamar de senhor. Não precisa chamar de senhor, tá bom. É mais ou menos assim, vamos imaginar uma criança, né, na praia, nas nossas praias aqui do Rio Grande do Sul, construindo um castelo, um lindo castelo de areia. Tá lá construindo, e quando aquele castelo tá chegando no seu final, uma outra criança passa e dá um chute. Destrói metade daquele castelo. Então, isso eu chamo de desconstrução, algo que estava construído e acaba sendo desconstruído. Então eu falo nessa segunda parte sobre aquilo que o nosso corpo fala sem necessariamente usar palavras. Que o nosso corpo ele fala o tempo todo, seja através do olhar, seja através da nossa postura, né, corporal. Então eu falo sobre isso e a importância da gente fazer essa leitura. Né? Imagine às vezes um professor dando, né, uma aula e ele falando, sei lá, sobre um assunto, mas o corpo dele falando uma outra coisa. O senhor falou, compartilhou aqui antes da gente, né, entrar no ar, o senhor falou que o senhor é cantor e baterista, né? Imagine o senhor como cantor, né? Enfim, não sei as músicas que o senhor canta, mas imagine uma música que exige alegria, né? Aquela música de alegria, mas o seu corpo, o seu rosto, os seus olhos, né, mostrando algo triste. Quer dizer, a sua fala
tá falando algo, mas o seu corpo tá denunciando, tá dizendo, tá errado. Há uma contradição. Exatamente, é uma contradição. Então, nessa segunda parte, eu falo sobre isso, sobre o nosso corpo, né? O que ele fala o tempo todo, o nosso olhar, né? Ele está falando sem necessariamente falar sobre, sem necessariamente usar as palavras, né? Uhum. E também, né, dentro dessa parte, né, eu trago algo sobre o WhatsApp, né? Eu entrei um pouquinho de crise, principalmente por causa do meu filho de 15 anos, que eu comecei a pegar, mas eu não entendo quase nada que ele escreve, cara. Eu falei, meu Deus, e sabe? Sim. E eu fui conversar com alguns profissionais, e aí tem um amigo meu, professor, né, de português, né, que leciona em escola pública, e eu falei, cara, tenta trazer para mim o quanto que o WhatsApp, né, falando da linguagem escrita, pode prejudicar o futuro, por exemplo, dos nossos jovens. Um exemplo, eles vão fazer uma redação. O quanto que isso pode prejudicar, e como eu não sou da área, tive que buscar, né, essa pessoa da área. Então, tem um escrito bem legal que ele traz um texto assim, um texto muito bem escrito assim, falando sobre esse novo momento, e que claro que nós precisamos nos adaptarmos, mas também nós não podemos perder a essência da coisa. Quando eu uso o WhatsApp, pessoalmente ou comercialmente, eu escrevo corretamente, como eu sei escrever, claro, deve ter algum erro de crave, por exemplo, até hoje eu não aprendi. Mas ponto, vírgula, não, né? É uma norma de comunicação. Eu não sei como os jovens, muito estrados, a minha filha, procuro até não influenciar demais, mas também com a mesma preocupação, né? Que vira uma linguagem, né? A gente tem que pensar como é que vai ser daqui 5. Quando eles entrarem na faculdade, eu acho que deve ter estudos já em relação a isso, porque tu não consegue ler. Tanto que está proibido o celular, né, agora. Na sala de aula, proibido, exatamente. Então, eu penso que justamente, a gente vai falar ainda da terceira parte da ideia, né, a linguagem, essa tua preocupação com a linguagem mostrou também o risco dela se corromper. Exatamente, né? Existem paródias, críticas dessa contradição que tu falaste bem, né? A música é alegre, você tá triste, não tá transmitindo sinceridade, né? E antes da gente chegar na terceira parte, ainda queria um pouco dessa ideia da desconstrução, como cristão, como pastor e como conselheiro. O perdão é uma coisa complexa, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. A desconstrução, na minha visão, exige uma mudança de pensamento, até de memória, eu acho. Mas como é que a gente faz isso sem essa contradição? Sim, então, não querendo ir para a terceira parte, mas falando isso que o senhor falou na terceira parte, então a terceira parte eu digo assim, que era um momento que eu esperava muito para escrever. Porque como eu estou trabalhando as duas primeiras partes, aspecto negativo da fala, entendeu? Da maneira como a gente se comunica, então eu precisava terminar o livro trazendo esperança para as pessoas. Exatamente. Trazendo esperança. Então a terceira parte, ela vai abordar, eu chamo nessa terceira parte de ações e palavras transformadoras. Ações e palavras transformadoras. Dentro das ações, eu falo, né, sobre a escuta ativa, o qual a minha esposa, que é psicóloga, ela tem uma participação, né, ela traz um texto que fala sobre a escuta ativa, que eu acredito que é uma ação transformadora. O que é a escuta ativa? É você escutar além dos ouvidos. Hoje você, por exemplo, a pessoa, um filho, uma esposa vai falar com o marido. O marido está ouvindo, mas ele está aqui. Será que ele está escutando? A escutativa tem a ver com o coração, tem a ver com uma questão empática, né, de você, de fato, parar. Eu estou te ouvindo. Então, eu falo sobre a escutativa e também a questão do nosso tom de voz. E nas palavras transformadoras, uma das palavras que eu trago é sobre o perdão. Eu trago sobre o perdão. O perdão, ele é complexo, né? Mas eu entendo, e aí eu posso trazer a Bíblia, né? Jesus nos ensinou na oração, né, universal, que é a oração do Pai Nosso.
Jesus ele traz algumas coisas extremamente importantes. Dentro Claro. das coisas importantes, ele está sobre o perdão. Ele fala assim, ó, perdoai, né, aquelas pessoas, né, perdoai as vossas dívidas, né, aquelas pessoas que têm uma dívida com você. A oração, assim como, né, Deus nos perdoa. Então, o que que o perdão é? O perdão, o não perdão é uma falta que nós temos. É uma falta, algo que aconteceu, né, algo que aconteceu com a pessoa em diversos momentos da sua vida. Então eu olho o perdão como mais do que sentimento, eu olho como ação, como uma decisão. Porque se eu olhar como sentimento o perdão, eu não vou perdoar. Porque eu não quero perdoar. Entende? Então eu vejo perdão e amor, eu vejo como uma ação que a gente precisa tomar. É mais ou menos assim. Eu estou me esforçando. Hoje de manhã eu fui correr nos macaquinhos. Né? Hoje eu fui correr nos macaquinhos. Levantei bem cedo, peguei meu cachorrinho, 6h30 mais ou menos, fui lá correr. Tu acha que eu queria ir correr? Eu não queria, mas eu preciso melhorar, né? Precisa do resultado. Eu preciso. É uma necessidade física. E o perdão entra nessa analogia. Entra por quê? Porque o meu corpo, a minha mente não queria ir, mas é necessário. Porque se tu não for, só para ser um pouquinho didático, não quero te interromper, Sim, tá ótimo. Exato. A gente sabe que precisa do resultado, porque se eu não correr, usando a tua analogia, eu vou ter problemas físicos de saúde e vai ser a minha vida um sofrimento nesse caso. O perdão, ele é prejudicial, então, a mim, mais do que ao outro. Exatamente. A falta de perdão, desculpa. Exatamente. Ele é prejudicial a mim. Então, quando eu não perdoo, o que acontece? Eu vou abrindo no meu coração alguns buracos. Eu vou deixando entrar a raiva, a ira. Começa a surgir rancores. E aquilo ali vai fazer mal para mim. Vinganças. E aí, autovinganças, tem as doenças autoimunes, inclusive. Exatamente. Então, quando você perdoa, primeiro tem a ver com você. Mas aí a gente tem algo que a gente chama de orgulho. Terrível. O orgulho é o nosso grande inimigo do perdão. Como é que eu vou perdoar uma pessoa? Deixa que aquela pessoa venha falar comigo. Então o orgulho nos impede da gente perdoar. Mas a gente precisa, como eu falei da corrida, é necessário fazer isso. Quando eu perdoo, e aí quando eu entendo como ação, o perdão como ação, não como sentimento, aos poucos aquilo ali vai gerando em mim algo diferente. Porque quando eu não perdoo, vou dar um exemplo assim, imagine alguém que eram pessoas amigas e aconteceu algo no meio do caminho, enfim, fechou o pau, fechou a lenha, e aí, né, romperam aquele laço ali afetivo. Aquela pessoa, ou aquelas pessoas, ela acaba carregando uma a outra pro resto da vida. Aí, de repente, ela tá com um grupo de amigas tal, e resolve ir pro shopping. Ela vai no shopping, e quando chega lá no shopping, tem aquela pessoa. Então, aquele ambiente que era para ser legal, muda a atmosfera. Claro. Muda. Então, tá todo mundo bem, dando risada, mas dentro dela, ou, sabe, aquilo ali tá pegando, aquilo ali tá gerando desconforto. É um recalque, né? Exatamente. Então eu vejo assim, eu já vivenciei isso, sabe? Sim, claro. Já vivenciei isso. Não sei se você conhece a Jussara, eu chamo ela de Juca. Imagina, minha amiga. Ela é uma pessoa assim, eu vejo como um presente de Deus na minha vida, porque, né, tanto eu quanto minha esposa, ela surgiu num momento crucial. No momento crucial que eu estava passando em 2019, um momento muito difícil, de uma crise que eu estava vivendo, né? Como eu cuido de uma igreja, enfim, finalzinho de 2018, algumas pessoas acabaram saindo daquela comunidade, né? Tem os seus motivos, mas eu, né, acabei sofrendo muito naquele momento. Passando por uma crise de identidade, enfim, estava vivenciando um momento bem difícil. E a Jussara, nós tivemos um momento, e ela estava lá no escritório, lá na empresa dela, lá, enfim, sentando, e ela fala o que está acontecendo, fui falando e tal. E ela disse, e eu contei especificamente de algumas pessoas, e ela disse assim, tá na hora de você largar.
você está segurando essas pessoas. Você precisa largar essas pessoas. Você precisa, deixa essas pessoas irem embora, deixa elas serem felizes, deixa. Você não precisa segurar mais essas pessoas. Independente do que aconteceu, deixou de acontecer, larga essas pessoas. E aquele momento que eu tive com ela foi muito especial. Então, né, saí, refleti, repensei, decodifiquei. Eu tomei uma ação, né, um grupo de pessoas, e tem uma pessoa amiga que trabalha com artesanato. Eu falei assim, eu preciso que tu faça um presente aí para mim, aí, né, cria um presente que eu quero dar para algumas pessoas. E ela criou um presente assim, tipo uma caixinha assim, eu botei as fotos, né, da família daquelas pessoas, e marquei um café. Eu fui conversar e fui dar esse presente. E eu disse assim, eu quero agradecer você por todos os anos que esteve comigo. Que você seja feliz, que Deus abençoe a sua vida, né? Tô torcendo por ti. A vida é assim, às vezes nós vamos até um determinado momento. E eu vou dizer assim, ó, o quanto que para mim essa ação foi curadora. Foi curadora. Então, por isso que eu digo assim, o perdão, né, ele é como uma ferida que se torna uma cicatriz. Por exemplo, eu tenho algumas cicatrizes no corpo, né? Claro, eu tenho algumas cicatrizes, porque eu fui andar de bicicleta e tal. Na hora, a gente sente dor, entendeu? Na hora a gente sente dor, a gente chora, aquilo ali traz. Mas a gente, com o passar do tempo e você tomando as ações corretas, aquela ferida, ela vai se tornar uma cicatriz. Tu olha, tu se lembra do que aconteceu, mas ela não traz dor. Perfeito. Então, é dessa maneira que eu vejo o perdão. Quando nós perdoamos de fato, nós lembramos da situação, mas aquela situação já não traz mais dor. Claro que a gente está falando de uma forma muito assim, mais superficial, porque existem muitos casos que são difíceis. Sim. Por exemplo, assim, uma pessoa que sofreu abuso na infância. Né? Eu trago alguns, né, essa história da escola que eu trabalhei. Eu ouvi muitos casos de abuso. Como é que uma menina dos seus 7, 8 anos de idade trabalha a questão do perdão de um avô, entende, que foi molestada, abusada. O que é muito comum e muito triste. Que é muito comum. E nos lares, principalmente, né? E aí, no nosso caso, o nosso exercício é um exercício de empatia. Claro. De você abraçar a pessoa, de você ouvir a pessoa, chorar com a pessoa e dizer, ó, eu estou aqui. Porque às vezes a gente lida de uma forma muito superficial com pessoas assim. Por exemplo, o pastor tem isso, às vezes ele está numa celebração de casamento e no outro dia ele está num velório. Né? Nesses dois, né? Felicidade desses dois ambientes de felicidade e tristeza. Então eu digo assim, e eu aprendi assim, quando eu faço um velório, eu saio daquelas palavras prontas, né? Deus quis assim e tal. Eu estou ali para estar na dor daquela pessoa e não dizer que foi melhor assim. Às vezes a gente tem as nossas frases prontas, nossas palavras. Então ali há pessoas que amavam aquela pessoa e a gente não pode tratar dessa forma. Claro. Então a gente tem que ter essa empatia. E da mesma forma, quando eu vejo, falando sobre o perdão, às vezes não é fácil. A pessoa foi abusada, a pessoa sofreu dentro de casa, né? Então a gente tem que ter esse olhar diferente, ter essa atitude diferente. E lembrando também que, às vezes, o perdão, a gente perdoa a pessoa, mas isso não quer dizer que a gente vai conviver próximo com aquela pessoa. Exato, isso é muito importante. Claro, mesmo. Porque existem pessoas tóxicas. E perigosas, né? Perigosas, assim, ó, eu te perdoo. Mas assim, ó, isso não quer dizer que eu vou, né, viver. Não, a gente tem que ter sabedoria também. Sim. Né, a gente... Que é aquela questão de perdoar o inimigo, de dar outra face, né? A pessoa muitas vezes não perdoa justificando isso. Isso. Achando, não, mas peraí, se eu perdoar, eu vou dar outra face, e aí, como é que eu fico, né? A justiça de Deus, onde é que está nisso? É verdade.
E aí, lembrando que a gente fazendo a nossa parte não quer dizer que tu vai fazer a parte do outro. Porque nós temos um livre-arbítrio. Exato. Eu posso pedir perdão para você, Miguel, e você não me perdoar, mas eu vou estar com paz comigo mesmo. Tu tá entendendo? Eu fiz a minha parte. Agora a sua parte é a sua parte. Né? Tu me chamou de Senhor 2 vezes, mas eu te perdoo. Tá? Não tem problema. Rapaz, Jesus. Perdão, eu te pedi perdão. Bom, tá legal. É verdade. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui para a gente falar da terceira parte, tá bom? Nós estamos apresentando Teoria de Tudo com o autor, pastor, músico também, né? Israel Padilha da Rosa. E nós vamos falar dos tons das palavras, palavras curadoras, a terceira parte dessas ideias empáticas também, que são importantes, e por isso nós trouxemos também esta pauta, agradecendo a tua presença aqui. Nós precisamos de esperança, precisamos continuar a viver. E eu, particularmente, acredito muito nisso, que você não vai estar imune à dor. Isso é para depois do intervalo, tá? Mesmo que você tenha fé, mesmo que você tenha esperança. Não foi isso que eu aprendi, porque isso talvez até afaste a pessoa do dia a dia, né? Como nós vamos lidar com essa reconstrução positiva? E já aproveitando, né, a tua visão cristã, para que tu reflita, né? Porque Jesus disse, perdoar não só uma, né, mas infinitas vezes. E aí, como é que fica, né? A pessoa muitas vezes ou se afasta da religião, ou se suicida imediatamente, ou através de vícios, né? De relações tóxicas, de relações intermitentes, que não duram, ou desonestidade, uma infinidade de coisas, que eu tenho certeza que esse teu livro é uma antítese, é um remédio contra esses nossos... Toda gota d'água que nós trouxermos pode se transformar, né, num rio caudaloso, eu tenho certeza. Rápido intervalo, Teoria de Tudo, volta já, um instante só. A livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Estamos de volta com Teoria de Tudo, falando, né, sobre o poder das palavras. Aqui está Israel Padilha da Rosa, autor do livro. Ele que também é pastor. Nós já vamos falar sobre esta parte também, final, né, da esperança das construções e reconstruções, mas eu quero mostrar para você aqui, né, um convite que eu falei no início, que é o curso Harmonia e Equilíbrio, uma jornada de autotransformação, mente, corpo e espírito. O ministrante é o professor Mauro Trojan, do Procorp. O verdadeiro equilíbrio reside em encontrar harmonia entre o mundo interior e exterior.
O início é no dia 5 de março de 2025, às 19 horas. O link da inscrição está nos comentários, tá? Você pode, se quiser mais informações pelo link, você chama aí e que você vai encontrar. Vale a pena, não é? Você transformar-se um pouco mais, investir nisso, não é? São vários módulos, não é? Você está pronto para uma jornada de autotransformação, sua saúde mental e física depende da conexão entre mente, corpo e espírito. Aprenda a potencializar suas inteligências intelectual, emocional e espiritual, transforme sua vida. E aqui você tem o link que eu vou colocar nos comentários, tá bom? Vale a pena, a gente recomenda aqui para você também essa imersão com o professor Mauro Trujan. Eu, voltando ao assunto aqui, né, o Israel Padilha, da Rosa, temos aí um kit. Fala um pouco sobre o livro especificamente, como é então a ideia da cura, né? Certo. Quer que eu fale da terceira parte? Ou Pode ser. Acho que vamos pela ordem, né? Pela então, terceira parte, bom. né? Já que tu sistematizaste desta forma, acho que fica bom, né? Certo. Então, a terceira parte eu chamo de construção e eu abordo palavras e ações que constroem, né? Palavras e ações que constroem. Então, eu vejo é um ar de esperança que eu acho que todos nós a gente pode mudar, né? É difícil, às vezes, você mudar uma forma de você se expressar, é difícil, mas é necessário para que o ambiente, né, as pessoas possam mudar. Eu acredito, assim, que quando eu mudo, as pessoas mudam, o ambiente muda. Então, quando eu mudo, tomo ações diferentes e, né, se eu mudar aqui dentro do meu coração, né, com certeza as minhas palavras irão mudar. Então, aquelas palavras às vezes ásperas, ou enfim, tantas outras palavras tóxicas, se eu começar a mudar elas, ao invés de eu criticar primeiro, né, eu pensar em agradecer, e eu falo sobre essa terceira parte, por exemplo, assim, o meu livro ele é muito didático, né? Em alguns momentos eu desafio a pessoa a escrever, por exemplo, as palavras que fizeram mal, escreva essas palavras, né, que fizeram mal de um pai, de uma mãe, enfim, porque eu uso essa técnica quando eu atendo as pessoas. Às vezes a pessoa vem conversar comigo, ela tá arrebentada. Eu digo assim, o papel, ele aceita tudo, coloque tudo no papel, e as pessoas às vezes vão colocando aqueles sentimentos, ressentimento, aquelas suas emoções no papel. Então, e eu chamo isso de você vomitar, porque aí você tirar aquilo que está fazendo mal e você colocar para fora. E geralmente, quando as pessoas fazem isso, tem essa atitude, elas ficam mais leves. Então, a minha ideia é trazer isso, que às vezes acontece no aconselhamento, através do livro. Perfeito. Então, ele tem essa parte didática, assim, né? Então, então essa questão aqui, eu desafio as pessoas, por exemplo, ali na terceira parte, sobre agradecimento. Por exemplo, Miguel, quais são as pessoas que você precisa agradecer ao longo da sua vida? Então eu desafio a pessoa, faça uma lista, 2, 3 pessoas, não muitas pessoas. Eu desafio a pessoa a pegar, hoje todo mundo usa o celular, então escreva uma palavra de agradecimento a fulano de tal. Porque isso vai fazer bem para ela, porque às vezes a gente não expressa os nossos sentimentos. Quem são as pessoas que você precisa agradecer? Precisa agradecer o seu filho, precisa agradecer o seu pai, precisa agradecer um amigo, agradecer um chefe. Então, essa é uma das palavras que ela é transformadora, quando você agradece, né? Você agradece, eu quero agradecer, né, o meu pai pelo homem que ele foi, de alguma forma me inspirou, e o quanto que é importante as pessoas ouvirem, né, sobre isso, né, delas serem gratas, né? Você, pô, que bom que eu fui importante na sua vida nesse momento. Então é importante que elas ouçam isso, né? Mesmo que esse pai, essa mãe, essa pessoa não esteja mais presente, tenha já falecido. Pois eu acho que aí entra a minha esposa como psicóloga, entende um pouquinho mais do que eu nessa área, mas existe sim existe sim. Eu não sei se é uma não dá para mandar o WhatsApp, né? Exatamente, mas vou dar um exemplo para ti, só para a gente. Na pandemia, nós tivemos muitas pessoas que morreram e muitas pessoas não puderam fazer o velório. O ritual do velório é muito importante, porque é um ritual da despedida, mesmo que
só tá o corpo ali, mas aquele ritual é extremamente importante. Então, nessa questão que tu falou, às vezes esse ritual vai ser importante para ela. Entendeu? Às vezes esse ritual, pegar o papel, né? Claro que ele é um pouco complexo, porque às vezes existe a questão, vou dar um exemplo, existe a questão do remorso. Às vezes a pessoa, vou dar um exemplo assim, a gente não faz enquanto vida, entendeu? Algo que deveria fazer enquanto vida, a pessoa morre, daí tu se desespera. Então tem que saber dosar isso também, mas e pensando em questão do ritual, isso é importante, às vezes fazer aquilo ali, né, pegar e escrever de alguma forma pela mãe que teve, pelo pai, enfim, né, eu acho que é importante, sim, sabe, colocar para fora e não ficar guardado. Exato. Às vezes isso acontece, por exemplo, dentro da questão da terapia, às vezes a pessoa está, né, numa terapia e ela precisa colocar para fora, né. Hoje, por exemplo, eu não sou psicólogo, mas o meu papel, né, a gente chama de aconselhamento. Então, mas o pastor é quase, né? Exatamente. É bem parecido. Depois tu chega em casa e leva todos os casos, né? Pois é. Eu no meu caso, não, né? Porque em casa eu quero ser pai, eu quero ser esposo, né? Então, porque às vezes a família ela não tem culpa. Entende? Da tudo aquilo que você está vivenciando, tudo aquilo que está passando. Então eu não posso descarregar neles algo que às vezes né, eu escuto tantas histórias, entende? Histórias às vezes difíceis, e eu preciso, né? Para Deus, não, assim, exatamente, ter os amigos, né? Tem o teu filho aí, ó, tua filha, me ajuda aí. Exatamente. Né? Então, o livro, nessa terceira parte, eu vou falar sobre palavras transformadoras como gratidão, eu falo sobre o obrigado, né? Você dá um obrigado, né, por algo que a pessoa fez por você. Então, eu trago palavras. Trago também a frase, na verdade, a palavra eu te amo, a frase eu te amo, né, para que a gente possa entender a importância disso. Então, são coisas, né, sobre o tom de voz também. O tom de voz é importantíssimo. Eu penso assim, que ele determina onde a nossa conversa vai chegar. Ele determina o nosso tom de voz, ele vai, se a conversa vai terminar bem ou não. Em qualquer relação. Em qualquer relação, exatamente. Então, eu procuro, né, trazer essa última parte, trazendo esse tom de esperança, e que é possível a gente praticar isso. Talvez, claro, para algumas pessoas é mais difícil. Sim. Por exemplo, uma vez eu vi eu vi de um marido, sabe? Ele me procurou para conversar e disse assim que a esposa, há anos casados, que a esposa nunca tinha pedido perdão para ele. Ele disse assim: a minha esposa nunca pediu perdão. Então, a gente estava falando mais o que eu quero dizer, que às vezes, para algumas pessoas, vai ser difícil agradecer. Sim. Vai ser, sabe? Vai ser difícil, mas ela tem que dar o primeiro passo. Entende? Então são coisas possíveis, não são coisas tu agradecer uma pessoa, não é uma coisa impossível. Porque isso não torna a pessoa totalmente negativa pelo fato, talvez ela nem soubesse, talvez o assunto ficou um tabu né, no casamento, tem essas coisas, tu vive com uma pessoa de outra cultura tantos anos, alguns assuntos, para não gerar maiores atritos, viram um tabu, você não toca na questão, né? Sim. E exatamente. Eu vi outro dia uma máxima, achei bem interessante, que muitas vezes a gente tem que perdoar a pessoa que nunca teve a ideia de pedir perdão, né? Para se libertar, para aquilo que tu falaste antes também. Exatamente, né? Exatamente. Então o livro traz esse tom no final de trazer essa esperança. E assim, algo que é importante, eu falei lá no início, depois acabei não falando. Sim. O livro aqui, ele não tem um tom religioso. Assim. Que foi, você lembra que eu falei que em algum momento Deus tocou, não é isso. Sim. Que eu estava escrevendo para minha comunidade, ou as pessoas que eu conheço. E então o livro é um livro para todas as pessoas, não importa a religião dela, espírita, católica, não importa. Então, e para mim foi um desafio, por quê? Né? Porque eu falo com as pessoas, eu levo, né, a minha reflexão para as pessoas, eu convivo com um grupo de pessoas, e eu precisei sair da minha zona de conforto. Né? Como que as pessoas que não me conhecem, que eu não tenho convívio, como que elas vão me escutar? Tu entende? Então, esse livro não tem cunho religioso,
ele não apresenta, ele não me apresenta como pastor, tá? Aham. Ele tá como Israel, né? Como Israel, Sim. fiz questão de Aham. colocar como Israel, para que de alguma forma eu pudesse me conectar com qualquer pessoa, independente da religião dela. Então, o que eu Isso trago eu acho aqui que é essencial. é Né? o que eu trago aqui são princípios, o que eu trago aqui são valores, né? Eu há anos atrás eu fui convidado para fazer um trabalho numa escola Uhum. lá no bairro Nossa Senhora das Graças, tem Antônio Vilela, nome da escola. Né? A diretora me convidou, enfim, uma turma de 8ª série, na época terrível, né? Na época terrível, tinha 2 oitavas e aquela ali, e me convidou para levar princípios, não falar de religião, Sim. mas levar princípios. Eu fiquei Sim. 6 meses fazendo aquele trabalho. Uhum. E lá eu escutei muitas histórias assim, eu me conectei com os alunos, enfim, foi um momento bem especial. Legal. O ano passado, 2024, eu realizei um casamento muito bonito, e eu procuro aquele momento, né, que eu estou realizando, seja um casamento ou enfim, um outro momento especial, marcar a vida das pessoas. E Sim. eu fiz um livreto para aquele casal. Eu peguei toda a história deles e criei um livreto. Legal. Né? Criei um livreto. E aí, quando eu vou fazer a cerimônia, eu dou de presente pro casal aquele livro lá. Sim. Onde tinha toda a história daquele casal. Sim. Né? Então eu conto a história, enfim, deles. E lá no final eu deixo algumas páginas em branco para que os convidados façam uma dedicatória. Legal. Então, quando os noivos estão tirando as fotos, eu começo nas mesas, né? Deixa uma dedicatória, tá? Eles vão escrevendo. Aí eu chego numa mesa, eu dou. Um rapaz me olha assim, fala, eu te conheço. Eu falei, pois é. Tem tanta gente que me conhece. E ele falou assim, ó, eu era daquela turma da 8ª série. Né? Eu era daquela turma. E aí a gente trocou o WhatsApp, enfim, foi bem legal. O William, o nome dele, William. A gente conversou e aí quando eu tô terminando essa parte, falei, William, conta um pouquinho para nós como é que foi a tua experiência, né? E aí eu trago essa experiência, então, nesse livro, da importância também da gente, né, não rotular as pessoas, né? Então eu trago esse tom assim esse tom mais de esperança ali da terceira parte, por isso que eu falo construção. Então eu acredito que as nossas palavras, elas constroem relacionamentos, constrói a nossa autoestima, constrói a nossa vida, né, e a vida das outras pessoas. E nós, né, Miguel, nós somos a chave. Né? Se eu fazer a minha parte, você, né, fazer a sua parte, e outras pessoas, gera uma corrente, né, que estão solidários. A gente vai fazendo essa mudança, né, no nosso ambiente, no nosso contexto de vida. Legal, para a gente concluir então, Israel, o poder das palavras, a caixinha de surpresas aí que tu queria falar. Então, não sei se eu posso falar do valor desse livro. Pode falar do valor, pode falar onde é que o pessoal pode comprar, pode então, falar a tua rede social, faz o teu comercial aí, bem tranquilo. Beleza, então o meu livro hoje, né, ele tá no valor de R$40, né, ele tá no R$40. Eu trouxe um pouco de tecnologia no livro. Então a pessoa que comprar vai ver que tem alguns, ele não tem introdução, mas ele tem alguns QR Codes, né, nas 3 partes, explicando, né, essa abordagem do assunto. Então, na própria contracapa, Miguel, as pessoas vão estranhar, várias pessoas que já tiveram contato, esse livro tá errado? Eu falei, não, intencionalmente não. A contracapa, ela tá de cabeça para baixo, viu? Então, quando a pessoa pega a contracapa, ela tem que virar o livro. Aí quando ela vira o livro, tem uma frase que diz assim, ó, se você está lendo isso é porque precisou virar o livro. Assim são as nossas palavras, tem o poder de transformar. E aí tem um dizer, e aí nós temos um QR Code, onde que Aponta o QR Code para a tela aqui, pode falando, eu vou colocar ele em destaque aqui, tá? Pode falar. Então tem o QR Code, e esse QR Code vai trazer a sinopse do livro, né? É uma menina que eu conheço aí, que é parceira, a Lavínia, que tem me ajudado. Um pouquinho mais perto aqui, com essa aqui. Vai falando. Isso. Então você vai ter o QR Code, vai trazer todo um panorama, assim, né, dos principais pontos do livro. E aí tem alguns assuntos, por exemplo, a escutativa, tem o QR Code, onde que a minha esposa traz, né, sobre escutativa. Tem outra psicóloga também que traz. Então é um livro assim didático, procurei trazer um pouquinho dessa tecnologia que a gente vive hoje, né? Eu acho que ficou bem legal, gostei, né, de todo o design, enfim. Que bom. Então o livro R$40 e
como ele é muito. A ideia dele ser didático aqui dentro, então, eu tenho uma xícara, né? E eu quero explicar. E eu chamo isso aqui um kit, na verdade. Uhum. O nome desse kit é metanoia. Né? Olha. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mente. Né? Então a ideia do soldado romano, né, que o que tinha que mudar era a mente. Você está indo numa direção, Sim. então você toma uma decisão de você ir ao contrário àquela direção. Então esse kit aqui, então é uma xícara, não sei se você gosta de café ou não. Eu adoro. Né? Mostra então, aí. Mostra aqui primeiro, por favor. Exatamente. Olha, que legal. Então, qual que é a ideia? Depois da pessoa ler o livro, Tá. né, ela tem essas 3 partes aqui, essas 3 partes aqui. Nessas 3 partes, o desafio é o quê? Que ela possa escrever as palavras que ela precisa deletar. E, no outro lado, as palavras que ela precisa praticar. Olha que então, interessante. ela lê o livro e ela lê o livro e aí, de repente, ela precisa deletar. Ela é muito crítica. Ela escreve lá. Ela tá tomando café. Olha, eu preciso deixar de ser muito crítico. Sim. E aí ela olha pro outro lado. Eu preciso praticar o elogio. Interessante. Você entende? Então, sim. Então esse kit vem o livro, vem a caneca e vem a caneta. Isso tudo custa... Tudo isso custa R$90, Tá. né? R$90, que daí vem o kit, a caneta e a caneca, entendeu? Que né, é um combo assim, né? Para aquelas pessoas que querem, né? Sim. De repente. E o pessoal pode comprar onde? Exatamente. Então nós estamos vendendo no e-mail, né? O e-mail é o poder da palavra, que daí é no singular, é o poder da palavra. 1234 @gmail.com, né? Por esse e-mail, né? E-mail o poder da palavra 1234 @gmail.com. Também pelo Instagram, né? O Instagram é pr.israel, né? _ Padilha. Também pelo Instagram, a pessoa acessar o Instagram vai poder, né, comprar o livro. E também pelo WhatsApp. O WhatsApp é 54, Caxias, 999-438858. Né? Então, hoje, são por esses meios de comunicação aí, que é o e-mail, né, o Instagram e também pelo WhatsApp. Legal. Né? E também, não sei se eu posso agradecer. À vontade, fica à vontade. Miguel, quero agradecer pela oportunidade, né, que você, né, tem dado. Prazer. E na verdade, eu quero dar essa caneca para ti. Eu queria de coração. E eu queria desafiar você, para os nossos telespectadores, pelo menos a colocar uma palavra que, quem sabe, o senhor precisa deletar e uma palavra que o senhor precisa praticar. De repente, o senhor faz ao vivo e aí o pessoal já se inspira. Ó. Essa caneta ela tem 2 lados, né? Aí, ó. Deixa eu dar pro senhor aqui. O senhor, Vamos botar aqui. Eu preciso deletar. Vamos botar aqui. Ó, vou mostrar aqui. Onde tá minha câmera aqui? Crítica. Às vezes a gente é muito criticista. Né? E o que o senhor precisa praticar? Praticar mais o elogio. Vamos olha aí. Né, que é importante, né? Posso botar o perdão. Vou botar, adorei isso aqui. Ó. Aí você vai tomar café e vai lembrar. Ó. Legal? É isso aí. Legal. E aí agora vai ficar... Ela vai ficar ali. Ela não vai sair aí. Aí toda vez que o senhor tomar café, vai lembrar o poder da palavra. Isso aí. Né? Vou escrever aqui menos açúcar para aproveitar. Tá certo. Então. Mas que legal, adorei, muito obrigado. Ela é personalizada, olha aqui, ó. Raquel, Ana Israel, né? O que você diz pode construir ou destruir uma vida. Uma vida. Né? Exatamente. Nós vamos fazer outros programas, trazer a tua esposa também, né, para a gente falar sobre isso. Muito obrigado. Isso aí é sua. Pode ir. Muito obrigado. Né? E para citar uma série de coisas que eu tenho certeza que nós não comentamos agora, mas que vai ajudar muita gente. Porém, este programa fica gravado, tanto aqui no Facebook, no YouTube, você pode curtir, compartilhar, mandar para tua galera também, e quem, né, não compartilhar da mesma filosofia e religião, como ele disse, é um livro ecumênico, né? Está livre, mesmo que quem é
né, religioso sabe que sem Deus eu não vejo saída para a humanidade, né, sem Jesus. Mas esse preconceito precisa ser rompido também, de que aquilo que é religioso está só focado numa doutrinação. Não, né, nós somos todos humanos, a dor é igual e os problemas muitas vezes são comuns, não é? E a gente sair fora da bolha ajuda muito, né, nessa convivência, né? Exatamente. Muito obrigado pela tua presença, foi um prazer. Eu que agradeço. Até a próxima. Então tá, até a próxima. Agradecer a todos que de alguma forma puderam assistir ou vão assistir. Claro. E obrigado pela oportunidade. Tá bem. Teoria de Tudo fica por aqui. Até o próximo. Excelente final de semana. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério.